Jesus esteja conosco na manhã de hoje. O Paulo falou do meu pai, eu sempre brinco, como a gente tem o mesmo nome, se um dia eu não puder vir, ninguém faz meu lugar a palestra. Ele já assistiu todas as minhas palestras também, então sabe de cor todas as palestras. Então é estratégico, né, colocar ter o mesmo nome do pai. E na casa onde nós fazemos parte, né, eu estou como presidente, ele é o vice-presidente da casa, então está tudo em família realmente. Bom, o tema de hoje é Jesus acalma a tempestade. Todos nós aqui, tenho certeza, que passamos por dificuldades, por momentos difíceis no nosso dia a dia, senão não estaríamos encarnados no plano de provas e expiações. Ah, mas a minha dificuldade é maior. Cada um sabe a sua dificuldade, cada um sabe o tamanho da sua dificuldade, o quanto é difícil enfrentar o seu problema. Então, fazer comparações de problemas, né, eu acho que não é muito legal. O mais importante é encontrarmos soluções, as melhores soluções, os melhores caminhos para a gente resolver as nossas questões e, se pudermos, se tivermos condições também, ajudar aquele que está do nosso lado. Às vezes, quando a gente passa por uma dificuldade e a gente vê e a gente já superou aquela dificuldade e a gente vê alguém do nosso lado passando pelo mesmo problema, por que não ajudar? Por que não, de alguma forma, dar uma palavra de carinho, de conforto, né? Acho que esse é o objetivo, não só da casa espírita, mas de nós espíritas. Porque nós somos espíritas, principalmente da porta do centro para fora também. E todo mundo aqui, acho que já em algum momento, algum parente, amigo, colega de trabalho, você é espírita, tal, o que você acha de tal coisa? O que você pode me orientar sobre tal coisa? Acho que todo mundo já se deparou com uma situação como essa. Então, na medida do possível, das nossas possibilidades, da condição de cada um, por que não ajudar? Mas quando nós estamos em dificuldade, nós temos esse grande amigo, esse grande irmão, que é Jesus, que está ao nosso lado, que consola os nossos corações, que acalma as nossas tempestades. Isso que é o mais importante da gente saber, que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos num barco de livro, como a gente vai ver aqui ao longo da nossa conversa. Para a gente começar, tem uma passagem do Evangelho de Mateus, que acho que todo mundo já deve ter ouvido, e é inclusive a base, né, dessa palestra, em que Jesus está numa barca, junto com os seus discípulos, e começa a chover, começa uma situação bem difícil ali, e claro que os discípulos ficaram com medo, e pediram a ajuda de Jesus. Jesus estava ali dormindo no barco, e acordaram Jesus, né, com medo, né, daquela situação, daquela tempestade. E Jesus vira para eles e diz: por que temeis, homens de pouca fé? E assim somos nós no nosso dia a dia. Somos pessoas de pouca fé. Na primeira tempestade, na primeira dificuldade que aparece na nossa vida, nós temos medo. Só que muitas vezes a gente não recorre imediatamente a Jesus. A gente fica alimentando aquele medo no nosso dia a dia, e isso só vai nos prejudicar. Ao invés de imediatamente levarmos o pensamento a Deus, a Jesus, pedir ajuda, ter a humildade de pedir ajuda, a gente fica alimentando esse medo. Nesse caso, os discípulos imediatamente com medo já acordaram Jesus porque ele estava ali. Mas nós fazemos isso no dia a dia? Nós elevamos o pensamento a Jesus? Não, nem sempre. Né? E aí, continuando, né? Jesus então se ergueu, né, para acalmar aquela tempestade. Fez-se uma grande bonança e todos ficaram maravilhados, dizendo: que homem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? É uma passagem simbólica, né, como várias passagens de Jesus, está lá no Evangelho de Mateus, mas que nos proporciona muita reflexão, muitos aprendizados para o nosso dia a dia. Então, vamos entender primeiro a parte, digamos, mais material do que aconteceu aqui. Puxa, mas Jesus acalmou uma tempestade, ele teve a capacidade, né, de diminuir aquela tempestade. Materialmente falando, isso é possível? A doutrina espírita nos mostra que sim. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 539, na produção de certos fenômenos, como das tempestades, que a gente viu aqui, uma massa inumeráveis de espíritos agem sobre a natureza. E esses espíritos estão sob a ordem de Jesus. Temos ali um outro livro também que fala sobre isso, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Carvalho Schutter. Jesus conhece bem a natureza, assim como os espíritos que atuam nos elementos. Existem os chamados espíritos da natureza, os elementais, né? Nas obras básicas a gente encontra um pouco sobre isso, outras obras também falam bastante sobre isso. Todos os fenômenos atmosféricos são dirigidos por seres inteligentes
encarregados das manifestações da natureza. Aqui só um parênteses, né? Às vezes tem gente que gosta, eu, por exemplo, gosto de frio. Tem muita gente que não gosta, né? Exemplo está aqui hoje, pouca gente veio para o centro. Mas a gente reclama de tudo na nossa vida. Se está frio, é porque está frio. Se está muito calor, é porque está muito calor. Se está chovendo, não para essa chuva. Se está muito sol, é porque está muito sol. Ou seja, nós somos seres eternamente insatisfeitos. Imagine se cada pedido nosso, né, Deus, Jesus, os Espíritos carregados dessa parte, fosse atender. Hoje está frio, não dá para esquentar um pouquinho? Aí esquenta. Aí quem gosta de frio, não dá para esfriar um pouquinho? Não dá. Existe toda uma programação, existe todo um porquê, né? Por isso que existem as estações do ano, embora, né, a gente está em pleno inverno, esses dias fez um calor danado, né? Mas existe toda uma programação para isso. E existem esses espíritos que cuidam dessa parte, e Jesus está à frente de todos eles. Como nos ensina aqui o Carvalho e a gente viu lá no Livro dos Espíritos. Quem também falou sobre isso foi Emmanuel, no livro Consolador, questão 76. Esses fenômenos meteorológicos são controlados pelos prepostos de Jesus, que buscam dispô-los de acordo com os ascendentes espirituais a serem observados em todos os processos evolutivos. Então, para cada momento, para cada região, para cada lugar, existe ali um porquê. Ou está muito frio, ou está muito calor. Né? Às vezes pessoas que moram em lugares extremamente quentes, né? E às vezes sofrem, né? com falta de água, com abastecimento de água, ou pessoas que moram em lugares extremamente gelados, né? Todas essas pessoas estão ali por um motivo, né? Nasceram, estão ali por um motivo maior, que muitas vezes a gente desconhece, né? Não é o caso a gente discutir isso. Mas o mais importante da gente entender é que todos esses fenômenos materiais da natureza, existe ali esses prepostos de Jesus que comandam tudo isso, e por isso Jesus teve a capacidade de, naquele momento, na barca, junto com os apóstolos, acalmar aquela tempestade que estava ali. Então não foi um acaso, não foi algo sobrenatural. Para todas as coisas que ocorrem na matéria, existem explicações lógicas. É que às vezes a gente não entende, às vezes a gente quer buscar o fenômeno, a parte fenomênica da coisa, mas Jesus estava ali e esses espíritos estavam sob o seu comando. Ainda no livro do Caibachú, o mestre, então, contemplando aquele temporal que se desencadeara sobre o mar da Galileia, ordenou que esse mar se acalmasse e os ventos não prosseguissem na sua faina destruidora. Ou seja, Jesus tinha, logicamente, toda a envergadura moral, toda a condição, né, para que isso pudesse cessar. Nenhum de nós aqui teria essa capacidade. Então vamos pensar, não vamos pegar um barco no meio do mar, está lá chovendo demais, que acalme essa tempestade. Nós estamos muito longe, né, da grandiosidade de Jesus. Quem sabe um dia, daqui a zilhões de encarnações, quando atingimos um patamar evolutivo maior, a gente tenha condições de fazer isso. Mas nenhum de nós hoje tem essa condição. Malemar, né, conseguir um abrigo para a gente, né, se proteger da chuva, da tempestade. Então essa é a parte mais material daquela passagem de Jesus. Agora vamos refletir sobre a parte espiritual, né, sobre tudo aquilo que está por trás daquela passagem de Jesus. Tem uma palestra muito interessante do Rossandro Klingel. Aliás, fica o convite para quem quiser depois assistir a palestra inteira. O tema da palestra é exatamente esse. Ele discorre sobre vários pontos, né, dessa passagem de Jesus. E eu pesquei algumas coisinhas ali da palestra dele que eu achei interessante para nós refletirmos aqui. Primeira delas, no caso ali que nós vimos, né, daquela passagem de Jesus, os discípulos tiveram mais medo do que fé. Assim é a nossa vida. Assim somos nós no nosso dia a dia, nas tempestades que nós enfrentamos. Nós temos mais medo do que fé. Mas somos espíritas. Alguém aqui nunca teve medo de alguma dificuldade que passou? Alguém aqui passou ileso sobre alguma tempestade no dia a dia? A diferença, eu sempre falo que o espírita não é melhor do que ninguém, mas nós temos uma responsabilidade a mais, porque nós temos esse conhecimento à nossa disposição. Nós temos a possibilidade de refletir e de buscar esse conhecimento. Outras religiões, às vezes, não proporcionam isso para as pessoas.
vem aqui uma pessoa, né, na frente de uma plateia, né, traz uma mensagem positiva, sim, sempre vale, mas não proporciona reflexão. Então, quando nós estamos passando por um problema, nós não temos que pedir para que o problema seja tirado da gente. Nós pedimos muitas vezes errado. O que nós temos que pedir, e que é isso que a gente vem fazer na casa espírita, e que muita gente às vezes não entende, nós temos que pedir a força necessária para enfrentar aquele problema. Porque nós sabemos, pelo estudo espírita, que todos os problemas pelos quais nós passamos, nós somos os responsáveis, de alguma forma. Seja nessa vida, seja em vidas anteriores, e às vezes a gente gosta de colocar, né? Puxa, numa vida anterior eu devo ter sido uma pessoa muito má e por isso estou enfrentando isso. Às vezes é nessa vida mesmo que a gente criou o problema que nós estamos passando. Não precisa ser algo do passado, às vezes é nessa vida mesmo. Então nós somos os responsáveis por tudo que nos acontece. O que nós temos que pedir, com fé, é a força necessária para sabermos enfrentar aquele problema. Porque nós somos os responsáveis para tirar esse problema do nosso caminho, para resolver esse problema. O centro espírita não vai resolver o problema de ninguém. Ninguém vai vir aqui como um passe de mágica, vai ter o seu problema resolvido. Seja pela palestra, seja pela fisioterapia, seja pelo atendimento fraterno, enfim, seja lá qual for o tipo de tratamento que a casa espírita oferecer. Ela nos dá, o espiritismo, a casa espírita, vai nos dar o suporte necessário, assim como Jesus. Porque o que faz uma casa espírita? Nada mais, o que é o espiritismo, o que é o propósito maior de uma casa espírita? Trazer a mensagem de Jesus, trazer os ensinamentos de Jesus para nós refletirmos e agirmos. Não adianta a gente vir todo domingo aqui, assistir todas as palestras possíveis e não colocarmos minimamente algo de prático no nosso dia a dia. Não adianta vir aqui, ouvir, legal, mensagem bacana, mas aí sai do centro, da porta para fora do centro, a pessoa continua do mesmo jeito, alimentando os seus problemas, alimentando os seus medos, não tendo a fé de que Jesus está ao nosso lado. Jesus sempre estará ao nosso lado. Os nossos amigos espirituais, anjos de guarda, mentores, enfim, cada um dá o nome que achar mais conveniente, sempre estarão ao nosso lado para nos ajudar. Mas eles não vão resolver o nosso problema. Eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Nós criamos o problema, nós vamos resolver com a ajuda de Jesus, sempre. Isso é o mais importante da gente entender. Ter mais fé do que medo, que foi o que faltou aos discípulos naquele momento. E é o que acontece na maioria das vezes no nosso dia a dia. De novo no livro do Kaibai Shutra, essa passagem nos ensina que com a fé em Jesus, podemos, se pedirmos, se rogarmos, obter a calma nas tempestades da vida. Às vezes o que a gente mais precisa, calma, está passando por um problema, todos nós estamos sujeitos, às vezes, nesse momento, cada um pode estar passando por um problema, calma. Não vai resolver ficar alimentando aquilo, ficar pensando naquilo, e não sair daquele círculo vicioso de, esse meu problema, não consigo resolver. Seja lá qual for o problema, de ordem material, de ordem espiritual, enfim, não importa. Cada um, como falei no começo, cada um sabe da sua dificuldade, cada um sabe o tamanho da sua dificuldade, e cada um sabe do potencial de cada um para resolver a sua dificuldade. Mas o mais importante é calma. A casa espírita nos oferece calma. Todo mundo que está aqui, imagino, esteja nesse momento numa situação de calma, de tranquilidade. Às vezes a gente vem um pouco agitado da rua. O ambiente espiritual da casa, ele nos proporciona essa tranquilidade. Tenho certeza que todos aqui saem melhores do que quando entraram. Mais calmos, mais tranquilos. Aí chega no dia a dia, chega em casa, né? Nas tribulações do dia a dia e volta àquela situação. Mas momentaneamente, nesse momento, eu imagino que todos estejam calmos e tranquilos, que é o grande propósito da casa espírita. O que nós precisamos, da melhor maneira possível, é manter esse sentimento o mais tempo possível. Principalmente diante da dificuldade, diante do problema, diante das situações do dia a dia. Então, Jesus vem nos acalmar nesse sentido. Está passando por um problema? Para, respira, eleva o fé, o pensamento de Jesus, pede a inspiração necessária, pede a ajuda necessária. Não é vergonha pedir.
Porque a gente não pode também ficar 24 horas por dia só pedindo. Aí me ajude, me ajude, me ajude. Você não faz nada, também não adianta. Pede ajuda e de alguma forma essa ajuda vai vir. Ah, mas eu não tenho mediunidade, eu não tenho, não ouço. Não precisa ter mediunidade. A gente sempre vai ter ali um cochichinho na orelha, um pensamento, uma inspiração. Às vezes durante o nosso sono físico, quando a gente vai dormir, a gente se encontra com amigos espirituais e eles vão nos orientar. Ah, mas eu não lembro do meu sonho, mas em algum momento do dia vai ter aquele despertar, vai ter aquele, puxa, que ideia boa que eu tive. E a gente sabe que muitas vezes essa ideia boa não é necessariamente nossa. Na grande maioria das vezes, são desses amigos espirituais. Falo por mim quando faço palestra. Meu pai me acompanha, ele sempre pergunta, você mudou alguma coisa na palestra? Às vezes, essa palestra que eu estou fazendo aqui, já fiz em outros lugares. Às vezes essa mesma palestra eu faço de forma diferente em outros lugares. Às vezes eu falo alguma coisa a mais em algum lugar que no outro às vezes não precisava. Por quê? Porque eu peço ajuda antes de vir para cá, peço ajuda dos amigos que me inspirem. Às vezes aquela casa, aquele momento, aquele público precisa precisa ser reforçado em determinadas coisas, que em outros talvez não precise. E assim todos nós, no nosso dia a dia, principalmente diante das nossas dificuldades. Ter essa conexão, manter essa conexão o melhor possível, da forma mais suave possível. Essa conexão sempre vai existir. Ah, eu ainda não tenho essa conexão. Então a gente precisa buscar. Se a gente chega numa casa, um exemplo bem material, chega numa casa que não tem internet, puxa, precisa de internet. O que a gente vai fazer? Vai buscar recursos para instalar a internet na nossa casa. No primeiro momento que a gente chegou, não tem internet, não tem nenhuma conexão. A gente vai lá, vai buscar os recursos. Quando a gente consegue essa conexão, aí a coisa flui. E é assim na nossa vida, espiritualmente falando. Buscar essa conexão, e muitas vezes buscar essa conexão é vir à casa espírita. E a casa está preparada para isso. Existem inúmeras, inúmeras redes de Wi-Fi aqui, para a gente manter essa conexão com o plano espiritual. E aí, cada um vai sair com a sua conexão, com o seu login espiritual, com a sua senha espiritual, para poder usar lá fora. Bom, na palestra do Rossandro, eu também falo o seguinte: o planeta, isso é importante a gente ter em mente, não está desgovernado, apesar das angústias exteriores. Temos que reafirmar para nós mesmos que não estamos sós. Não estamos num barco à deriva. Jesus é o governador do planeta, é o nosso irmão maior, é o nosso guia e modelo. Nós não estamos abandonados. Ah, mas Jesus, tem tanta coisa acontecendo, Jesus não está vendo isso? Sim, mas nós, enquanto humanidade, individualmente, coletivamente, nós temos o livre-arbítrio. E muitas coisas que acontecem são frutos das nossas más escolhas, do mau uso do nosso livre-arbítrio. Enquanto nós não nos melhorarmos individualmente e enquanto sociedade, infelizmente a gente ainda vai estar sujeito a enfrentar e presenciar cenas que não são das mais agradáveis. Mas nem por isso Jesus não está no comando de tudo. Não nos esqueçamos disso. Porque quando a gente vê alguma dificuldade, a gente vê alguma situação ruim, né, na sociedade, seja lá o que for, não necessariamente com a gente. O nosso primeiro pensamento às vezes é: puxa, onde está Deus em tudo isso? Ou porque Deus permite que isso aconteça. E a gente fica alimentando aquele sentimento, e muitas vezes a gente se esquece de olhar. Não tem aquela história do copo meio cheio, meio vazio. A gente só vê o lado meio vazio. A gente não consegue ver o lado meio cheio. Puxa, está acontecendo tudo isso, puxa, que triste. Tá, mas Jesus está no comando disso. Jesus está olhando por todos aqueles que estão passando por aquela dificuldade, por aquela situação. Não nos esqueçamos disso. Ao contrário do nosso mundo material, que às vezes a gente tem a sensação de que não tem ninguém olhando por nós, espiritualmente falando, Jesus está sempre olhando por nós. Por todos nós, por todos os seres viventes nesse planeta. Humanos, animais, enfim, todos os reinos da natureza. Escolher como passar pela tempestade é uma escolha pessoal. Aqui essa figura da pessoa andando na chuva. Muitas vezes a gente escolhe passar pela tempestade, vou enfrentar um problema de peito aberto. Vou andar no meio da tempestade, sem nenhuma proteção, vou enfrentar. O que pode acontecer quando a gente
não se prepara para enfrentar uma tempestade, a gente pode ficar doente. Se a gente, agora está mais friozinho, se eu sair daqui, se eu sair lá fora, sem roupas adequadas, eu vou sentir frio, eu posso ficar doente, consequentemente posso até morrer. O que a gente tem que fazer? Se preparar para sair. A gente vai sair de casa, está frio, leva um agasalho, leva uma blusa, não dá para sair de bermuda, de shorts, de chinelo no meio do frio. Da mesma forma, se tiver um calor escaldante, colocar blusa e sair no meio do calor. A gente tem que se preparar para enfrentar os desafios, né, o nosso dia a dia. Se estamos passando por uma tempestade, ok, eu estou consciente de que eu estou passando por um problema, eu preciso me preparar. Eu vou andar na chuva, ou eu ponho capa de chuva, ou eu vou de guarda-chuva, ou eu espero a tempestade passar, se estiver mais tranquilo aí eu vou. O que não dá é para a gente querer enfrentar a situação de peito aberto sem nenhum tipo de proteção. Então essa imagem, esse exemplo aqui, é para a gente refletir de como eu vou enfrentar o problema que eu estou passando. De novo, a gente não tem que pedir para tirar o problema. Temos que pedir a força necessária para enfrentar o problema. Está chovendo? Preciso passar pela chuva? Então, buscar ajuda. Ou um guarda-chuva, ou uma capa de chuva, ou um abrigo, ou pedir uma carona para alguém, enfim, seja lá qual for a forma que a gente vai pedir essa ajuda e como a gente vai pedir essa ajuda. Porque não dá para a gente querer enfrentar as coisas sem nenhum tipo de preparo. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, falei que os nossos problemas somos nós que criamos. Não sou eu que estou dizendo isso. Se alguém não concorda, se alguém quer ficar bravo, fique bravo com Kardec, com os espíritos que escreveram. Sugestão de leitura, inclusive, para o Evangelho no lugar da semana, de repente quem abre aleatoriamente, ou quiser se aprofundar nesse assunto, capítulo 5, item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, os tormentos voluntários. Peguei só um trechinho para refletirmos sobre tudo isso que a gente está falando. O ser humano busca uma felicidade relativa, entre aspas, nas coisas perecíveis, ou seja, nas alegrias materiais, em vez de procurá-las nas alegrias da alma. Parece criar de propósito os tormentos que somente cabia a ele mesmo evitar. Às vezes nós criamos os problemas desnecessariamente na nossa vida. Um exemplo material prático. Tem um celular. Quase todo mundo tem um celular. Puxa, mas saiu um modelo mais avançado. Eu quero aquele modelo. Eu quero porque eu quero. Ok. Temos condições? Primeira coisa que a gente tem que pensar. Temos condições de comprar esse modelo Ultra Mega Blaster novo que saiu? Não. O que nós deveríamos fazer? Não comprar. Espera ter condições, junta dinheiro, seja lá o que for, compra. O que a maioria de nós fazemos? Eu quero, porque eu quero, tenho cartão de crédito, vou lá e pum, parcelo 200 vezes. Aí eu começo a passar aperto, parcela lá em 24 vezes, 2 anos pagando o celular. Ok, a pessoa realmente precisa, ok, mas às vezes a pessoa não precisa daquilo. E a pessoa vai se endividar por algo que ela não precisa. Ela vai passar 2 anos pagando uma parcela altíssima de um celular Ultra Mega Blaster moderno, sem necessidade. Porque o vizinho tem, porque o fulano tem, porque o influencer digital da vida tem, mas eu quero porque eu quero. Eu vou ficar num aperto danado durante um tempo, só pagando algo que não necessariamente eu precisava naquele momento. Quem é que criou a dificuldade no meu dia a dia? A pessoa que me influenciou, a sociedade que mostra que ter aquele celular é a ostentação do momento, ou eu, que pelo meu descuido, pela minha vaidade, pelo meu orgulho, quis porque eu quis comprar e me endividei. São essas pequenas coisas que a gente precisa pensar. Eu realmente preciso de certas coisas? Eu realmente preciso criar uma dificuldade na minha vida? Usei aqui um exemplo banal, material, mas tem inúmeras outras situações que nós criamos. Eu briguei com o meu vizinho. Aconteceu alguma coisa. Eu preciso necessariamente continuar alimentando raiva, ódio, seja lá qual for o sentimento ruim pelo meu vizinho? E a gente alimenta. A gente fica uma vida inteira alimentando sentimentos ruins. E aí o que acontece? A gente precisa reencarnar. E vai reencarnar ao lado de quem? Daquela pessoa que a gente não se ajustou. Então são tormentos, são pequenas
coisinhas que nós criamos e que cabia somente a nós habitar. Brigou com o vizinho? Ok, passa o tempo. Se não tiver condições de pedir desculpa, espere pelo menos mentalmente desculpa, ou faça uma oração em prol daquela pessoa, mas não tira esse vínculo, tira essa vibração ruim que muitas vezes a gente fica alimentando, e às vezes é dos dois lados. Tira pelo menos a sua parte. Se ele quiser alimentar a vibração ruim, o problema é dele. Mas tiremos isso da nossa vida. Tiremos esse tormento da nossa vida. A gente fica alimentando isso. Isso é péssimo para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, quando eu falei as situações do nosso dia a dia, nós somos responsáveis, aqui, briguem com Kardec, briguem com, não sei quem foi o Espírito que escreveu isso, mas briguem com eles porque eles que nos trouxeram essa informação. Mas é para nós refletirmos, para a gente pensar, puxa, determinada situação pela qual eu estou passando, será que em algum momento eu não fui o responsável por isso? Se nós não encontrarmos uma resposta honesta, séria, para esse momento, talvez tenha sido algo do passado, talvez, mas muitas vezes é algo de agora, que a gente criou, que a gente alimenta, que a gente podia resolver. Talvez a gente tenha realmente criado uma outra vida, mas é a nossa responsabilidade resolver agora. Ah, mas eu não lembro. Ainda bem que a gente não lembra, senão a gente não resolveria, a gente não conseguiria. Imagine se a pessoa que está do meu lado, convivendo comigo, eu soubesse, tivesse a clara impressão de que aquela pessoa me prejudicou numa vida anterior. E eu vim agora para resgatar aquele débito com aquela pessoa. Eu conseguiria resolver isso? Sabendo de tudo que aconteceu, sabendo que eu fui o autor daquela situação, ou que a pessoa foi a autora daquela situação? Graças a Deus temos um véu do esquecimento para a gente se resolver. Então, se temos esse conhecimento à nossa disposição, vamos usá-lo da melhor maneira possível, pedindo ajuda necessária para resolver. Eu não consigo sozinho, vou buscar ajuda. Vem na casa espírita, ler livros, assistir palestras, hoje tem inúmeros recursos para a gente buscar ajuda. Mas o mais importante é resolvermos, porque não dá para a gente voltar depois do término dessa nossa vida encarnada com os mesmos problemas ou acumulando mais dívidas. A gente veio para cá devendo, por exemplo, a gente veio para cá devendo 100, aí a gente volta devendo 500, em vez de pagar a dívida, a gente reparcelou a dívida e acumulou mais débitos. Então, pensemos a respeito. Temos que lembrar, então, que as pedras que estão no nosso caminho são tempestades que nós criamos, que cabe somente a nós resolvermos. No livro O Problema do Ser, o Destino e da Dor, quando a gente fala em pedir ajuda, e essa ajuda sempre vem, Leon Denis nos traz a seguinte mensagem: os espíritos de luz se dedicam aos seus protegidos, auxiliando em suas provações, infiltrando em seus corações grandes e generosas intuições. Eles sempre vão nos ajudar. Valorizemos essa ajuda, empregando esforços para nos desapegarmos de tudo que é impuro e nos unindo a eles na comunhão divina. A gente pede ajuda, a ajuda vem. Só que às vezes a gente não percebe que a ajuda veio e a gente continua pedindo. Por que a gente não percebe que a ajuda não veio? Porque nós não estamos conectados devidamente. Nosso Wi-Fi espiritual não está ligado na mesma rede do nosso protetor espiritual. Então o que a gente tem que fazer? Buscar, não tem lá, a gente não dá busca no celular, a gente vai num lugar, será que tem Wi-Fi aqui? Vai lá e dá busca. A gente acha uma rede lá, opa, é essa rede que eu quero. E a gente precisa se conectar com aquela rede para ter o acesso à internet. Espiritualmente falando, a gente precisa fazer a mesma coisa. Nos conectarmos com o nosso mentor individual, nosso anjo de guarda, nosso espírito amigo, para que a gente receba essa ajuda. Ela vai vir, como eu já falei, das formas mais diferentes possíveis. No nosso sono físico, no nosso dia a dia, uma ideia que veio, que a gente não sabe de onde veio. Então, quando a gente duvidar que a ajuda vem, lembremos dessa passagem do Leon Denis, um grande propagador da doutrina espírita pós-Kardec. No livro dos Médiuns, de Kardec, os espíritos vêm mostrar à humanidade o objetivo a que devemos atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo: caminha e chegarás. Ou seja, eles não vão falar para a gente, deixa que eu resolvo. Não. Caminha e chegarás.
encontrar as pedras dos teus passos? Sim. Observa e retira-as por ti mesmo. Não sou eu que estou dizendo que a gente tem que resolver os nossos problemas. Kardec, fica bravo, fique bravo. Só sou mensagem, brinco sempre. Sou apenas o carteiro, só estou entregando a mensagem. Não fiquem bravos com o remetente é Kardec. Nós, os espíritos, te daremos a ajuda necessária se quiseres empregá-la. Vamos ajudar? Vamos. Eu quero ajuda? É meu livre-arbítrio. E receber ajuda ou não. Com o que eu quero me conectar? Com o plano espiritual superior? Ou com energias que não são tão boas assim? Ah, mas como é que eu me conecto com energias não tão boas assim? Quando a gente liga a televisão e assiste programas que não contribuem nada para a nossa vida, programas de fofoca, de violência, esses programas policialescos, que só falta escorrer o sangue pela televisão. Ah, não assisto televisão. Tenho ouvido muito isso. Ah, não assisto mais televisão para não ver essas coisas. Ok, mas aí assiste filme de terror, assiste séries que não contribuem em nada, não tem nenhum conteúdo educativo para a gente. Só leio porcaria, só ouço músicas daquelas mais medonhas possível. Que tipo de energia eu estou trazendo para a minha vida, para a minha casa, para o meu carro, para a minha família? São escolhas que nós fazemos. Posso me conectar com tudo isso, assistir um filme de terror, uma série violenta? Posso, livre-arbítrio nosso. Só que tipo de energia eu estou empregando, eu estou absorvendo? Vou assistir um filme de terror 10 horas da noite, vai acabar meia-noite, ou seja, vai acabar o filme e eu vou dormir. Que tipo de sonhos, que tipo de pensamentos eu vou ter durante o meu sono físico? Escolhas de cada um. Depois não reclame. Os espíritos vão nos ajudar? Vão. Antes da gente dormir, eu assisto um filme de terror medonho. Ah, já estou com sono, vou dormir. Fiz uma oração antes de dormir? Não. Não vou ter bons sonhos. Agora, assisto algo edificante, algo que contribui para a minha vida, algo que vai fazer a diferença para a minha vida. Ainda que eu esqueça de fazer a minha oração antes de dormir, mas pelo menos eu estou em paz, eu estou dormindo em paz. E com certeza vou ter paz durante o meu sono, durante o momento do meu desprendimento do corpo físico. São escolhas que nós fazemos. E os Espíritos vão nos ajudar na medida que nós nos ajudamos. Tem aquela frase, me ajuda a te ajudar? Eles vão nos ajudar, mas para que eles nos ajudem, a gente tem que nos ajudar. E às vezes a gente não faz isso. Então, não necessariamente a travessia, os problemas que nós passamos, ela será como o mar calmo. Às vezes alimentamos a ilusão de que tudo será simples. Deixa que eu resolvo. Está fácil, eu resolvo. Às vezes não é assim. Temos que nos lembrar, essa frase eu adorei da palestra do Rossano. A Terra não é um resort de férias. Nós não estamos aqui passando férias. Aqui tem de tudo. Tem as dificuldades, tem os momentos alegres, mas é aqui que nós vamos vencer as nossas dificuldades. Lembremos disso. Aqui na Terra tem de tudo um pouco. Momentos alegres, momentos tristes, mas é aqui que nós vamos resolver os nossos problemas. No plano espiritual, a gente recarrega as baterias, a gente adquire conhecimento, a gente estuda, e aí a gente vem aqui para a prova. Vamos conseguir sair bem nessa prova? Tomara que sim, tomara que cada um volte depois para o plano espiritual melhor. Com menos dívidas, se possível com as dívidas quitadas, às vezes com uma poupancinha espiritual, por que não? A gente tem que pensar dessa forma também. Vinde a mim todos vós, estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que imagem fantástica, de Jesus consolando aquele que está em dificuldade. E esse que está em dificuldade pode ser cada um de nós. Imagine quando estivermos em dificuldade, imagine recebendo essa luz, esse abraço de Jesus. Vai ser uma sensação gostosa, vai ser uma sensação de paz. Imagine cada um, quando tiver um momento difícil, imagine Jesus vindo abraçar, ou você sabe de alguém que está em dificuldade, imagine Jesus indo abraçar aquele irmão que está em dificuldade. Às vezes eu não tenho condições de ajudar, de fazer algo, por inúmeros motivos. Imagine Jesus indo abraçar aquela pessoa que está em dificuldade. Todos os sofrimentos da vida encontram a consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. A justiça de Deus é plena. A justiça dos homens é falha.
faz parte. As leis humanas mudam de acordo com as conveniências, de acordo com as épocas. A lei de Deus é única. E Deus está acima de tudo. Jesus está acima de nós sempre. Relembramos sempre o convite. Nós vamos atravessar a tempestade. E vamos atravessar com quem? Com Jesus no barco da nossa vida. Nunca esqueçamos disso. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Que a gente volte para os nossos lares com essa imagem de Jesus ao nosso lado, no mesmo barco que a gente, cuidando da nossa vida, cuidando dos nossos corações, cuidando de cada um de nós, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos parentes, vizinhos, dos nossos animaizinhos. Que Jesus cuida de todos, todos os seus irmãos, todos somos irmãos em Cristo, e Jesus cuida de todos nós. Uma ótima manhã a todos. Obrigado, Wilson. Não sei você, mas eu estou me sentindo um pouco mais calmo. Tá? É bom a gente sempre ter, né, Jesus, lembrando que Jesus está nos amparando, né, está sempre conosco. Embora no dia a dia a gente acaba esquecendo um pouco, né? Mas ter consciência disso, né? A hora que o negócio aperta, vamos, né, pede ajuda, que a ajuda vem de alguma forma. Vamos fazer a nossa vibração, né? Peço que vocês novamente se posicionem. Vou chamar a Patrícia aqui. Bom dia a todos. Vamos nos preparando para receber o passe. Quem quiser pode fechar os olhos, relaxar o corpo, imaginar a equipe de Dr. Bezerra de Menezes entrando no salão e derramando sobre ele muita luz que cai em forma de pétalas que tocam a nossa alma, que nos tocam na fibra mais íntima. Imaginemos agora a presença, a entrada do Mestre Jesus, que se aproxima de nós, emanando seu infinito amor, trazendo as respostas que tanto buscamos. Vamos pensar em Jesus nesse momento, abrindo os corações e recebendo a sua emanação. Pensamentos em Jesus. E agora, mais calmos e acolhidos, peço a todos que concentrem as melhores vibrações. Vibremos pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade em toda a humanidade. Vibremos pelo nosso planeta azul e todos os seres viventes que nele habitam. Vibremos pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes, para que possam ter em sua conduta amor, justiça e caridade. Vibremos por essa casa que nos acolhe em todos os momentos. Vibremos por todos os trabalhadores, assistidos e voluntários. Vibremos pelo educandário Bezerra de Menezes, pelas nossas crianças, pelos trabalhadores, assistidos e voluntários. Vibremos pela nossa casa, imaginando o Mestre percorrendo cada cômodo,
expande ao infinito. Vibremos por todos os sofredores, encarnados e desencarnados. Que essas vibrações cheguem em seus corações como um bálsamo de luz, a diminuir seus sofrimentos do corpo e da alma. E finalmente, pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. Que assim seja. Possamos nos manter então conectados com o Mestre Jesus, nossos pensamentos, para que no nosso dia a dia sejamos amparados por suas energias de amor, por sua luz, guiando os nossos passos, a fim de que, quando nos depararmos com dificuldades, nossos desafios, possamos ter a fé, a coragem, a sustentação necessárias para superarmos o que for necessário para nós. Que assim seja. Muito bem, gente. Então, quem desejar, é só aguardar na poltrona que nós começaremos logo em seguida o nosso passe individual. Excepcionalmente hoje, nós temos uns docinhos ali na frente. São pudim, eu acho que é pavê de chocolate. Pudim e pavê de chocolate, são 2 tipos. É R$8 cada um, então quem quiser uma sobremesa hoje, só comprar. A única coisa é ou tem que ser em dinheirinho ou no Pix, porque a maquininha do cartão acabou ficando fora da casa e não está aqui. Tá? Então fica aí uma opção para a sobremesa de hoje. Tá? Quem estiver bem, não quiser tomar o passe, desejamos aí um ótimo domingo, uma ótima semana.